As trevas se agigantam e as sombras do passado ameaçam pairar novamente sobre o mundo que se diz moderno, mas que não conhece história e corre o risco de a repetir. É preciso, mais do que nunca, que se acenda a luz do mundo, para que as pessoas não permaneçam nas trevas da ignorância e tudo fique às claras a tantos quantos for possível. Este canal não é famoso por dourar a pílula. Não somos muitos, porque a verdade aqui é dita aos inscritos e a verdade deste mundo é crudelíssima. Holodomor é uma palavra ucraniana que quer dizer deixar morrer de fome, morrer de inanição. Tal palavra passou a ser empregada no contexto da história ucraniana para definir os acontecimentos que levaram à morte por fome de milhões de ucranianos entre os anos de 1931 e 1933. Grosso modo, o Holodomor consistiu em um genocídio contra a população da Ucrânia empreendido pelo comunismo soviético que era liderado por Stalin. A atrocidade de Holodomor remonta às políticas econômicas que Stalin passou a empregar logo que assumiu o poder em 1928. Uma das medidas empregadas consistia em controlar a produção de cereais dos países da União Soviética por meio da requisição compulsória, isto é, um artifício burocrático que obrigava os camponeses a fornecerem grande parte do excedente produzido para o Estado a baixos custos. Seguiu-se, nos anos seguintes, a política de coletivização forçada das propriedades agrícolas, cuja administração passou a ser completamente racionalizada pelo Estado soviético. A Ucrânia foi o país da União Soviética que mais demonstrou resistência a tais medidas. A autonomia cultural ucraniana e sua forte identidade nacional tornavam-na intolerável aos anseios totalitários dos soviéticos russos. A insurreição dos camponeses ucranianos contra as medidas de coletivização forçada e requisição compulsória de cereais inspirou talvez a pior das crueldades de Stalin, impingir medidas ainda mais drásticas do que aquelas que foram executadas em outras regiões. Stalin, então, passou a traçar uma campanha anti-ucraniana com o objetivo de demonstrar o quão nociva, entre aspas, era a postura desse país com relação aos anseios comunistas. Inicialmente, deu-se início a uma sistemática humilhação de intelectuais ucranianos que foram submetidos a julgamentos vexaminosos e ridicularizações diversas. Houve também uma debelação de possíveis focos de organização antissoviética que pudessem irromper a longo prazo. Depois dessas medidas, Stalin passou a atacar o próprio campesinato. A partir de 1929, deu-se início a uma ferrenha estipulação de metas de produção de cereais destinados ao poder central soviético e que passaram a ser exigidas dos camponeses da Ucrânia. A rigidez era tão grande que esses camponeses só conseguiriam atender à demanda se deixassem de consumir sua parte do que era produzido, isto é, só se passassem fome de fato. Tudo passou a ser de propriedade do governo. Muitas pessoas foram presas e condenadas a trabalhos forçados simplesmente por comerem batatas ou colherem espigas de milho para matar a fome. Progressivamente, a morte foi se acentuando na Ucrânia. Entre 1931 e 1933, o número de mortos era tão grande que os cadáveres se espalhavam pelas ruas e pelos campos. O odor dos corpos apodrecidos dominava regiões inteiras. O historiador Thomas Woods reitera este fato dizendo, abre aspas, em 1933, Stalin estipulou uma nova meta de produção e coleta, a qual deveria ser executada por uma Ucrânia que estava agora à beira da mortandade em massa por causa da fome, que havia começado em março daquele ano. Vou poupar o leitor das descrições mais gráficas do que aconteceu a partir daqui, mas os cadáveres estavam por todos os lados e o forte odor da morte pairava pesadamente sobre o ar. Casos de insanidade e até mesmo de canibalismo estão bem documentados. Fecha aspas.
aos que já estão mais aprofundados na verdade, chamo a atenção a um detalhe que está sempre ali. As medidas do Holodomor, que levaram à morte em massa pela fome, começaram de fato no mês 3, em março de 1933. Estipula-se que o número de mortos nesses, adivinhe, 3 anos tenha sido de 5 milhões de mortes diretas. Porém, se levar em conta os efeitos prolongados dessa política econômica perversa e os ucranianos que foram levados ao trabalho forçado e lá morreram, esse número pode ser superior a 14 milhões de pessoas. Se você olhar para o céu, saberá dizer se vem ou não a chuva, mas não sabe medir os tempos? É importante que todos saibam da gravidade do que vivemos em nossos tempos.